Queridos, como já fui apresentado, mas eu quero externar aqui a minha alegria de estar nessa igreja, porque muitos, mas muitos ainda não me conhecem, né? Eu sou fruto dessa igreja, irmãos, né? Sou fruto dessa igreja. Embora a maioria me conheça a minha família, eu sou o pastor Alexandre. Obrigado, meu filho. Aí. Mas antes de o Senhor me vocacionar para o pastoreio, eu fui aqui que eu me converti, foi aqui que eu fui batizado, fui aqui que eu gerei filhos espirituais, né, Tiago? Oh, glória a Deus! E vocês não sabem a gratidão a Deus e a alegria que eu tenho por esta igreja. E eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês, assim como a igreja de Tessalônica se tornou modelo para os crentes da Acaia e da Macedônia, vocês aqui na Tapera têm sido modelo para a cidade de Campos. E eu creio que Deus tem honrado a vida de vocês e vai continuar honrando e vai continuar abençoando a vida de vocês. Tenho certeza que aquilo que o Senhor começou a fazer na vida de vocês, Ele vai completar. E louvado seja o Senhor por isso. Amém, queridos? Amados, está aqui a temática desse mês, deste ano. Vamos ler juntos aqui no 3? 1, 2, 3. Com Jesus no Natal. Vamos lá, 30% da igreja entendeu? Vamos lá agora para os 100%. 1, 2, 3. Isso, com Jesus no Natal de esperança. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no texto de Isaías, capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o 7. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o 7. Profeta Isaías, um profeta messiânico, profeta que anunciava e anunciou a primeira vinda do Senhor Jesus e apontou, de alguma forma, o caminho para que Israel pudesse ter a esperança no Messias, no Salvador. E esse texto fala sobre o nascimento do príncipe da paz. O que essa palavra pode gerar e trazer ao meu coração e ao seu coração? Pode ter certeza que Deus reservou algo para você nessa noite, amém, queridos? Com certeza Deus revelou e reservou algo para você nessa noite, porque Deus, Ele é predisposto a abençoar. Já está no caráter de Deus ser abençoador. Então, se Ele já é predisposto a abençoar, junto com a nossa fome e sede do Senhor, certamente seremos abençoados nessa noite. O texto nos diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, Ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, e raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte ou Deus Poderoso, Rei Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o reino estabelecido e mantido com justiça e retidão,
desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Feche os seus olhos mais uma vez e não a sua Bíblia. Vamos orar perante o Senhor mais uma vez. Senhor, está exposta diante de nós a Tua palavra, que é viva, é eficaz. Está exposta diante do nosso coração aquilo que o Senhor deseja falar. Ó Deus, que a Tua palavra possa produzir vida nessa noite, neste lugar. Nós estamos famintos e sedentos por Tua presença. Não esconda de nós o Teu rosto, que pelo contrário, que o Teu Espírito Santo possa agora iluminar nossa mente e o nosso coração para compreender quais são os Teus desígnios para a Tua igreja. Ó Deus, que o Senhor repreenda agora toda distração, toda preocupação, ansiedade, mas que os nossos olhos e corações estejam focados somente no Senhor, e oramos no nome de Jesus, amém e amém, queridos. 8h40, eu tenho até meia-noite e meia, não foi isso? Até amém? Oi, rapaz. Até meia-noite e meia, foi isso que... Então tá bom, tem gente com fé aí, né? Tem gente com fé. Queridos, nós estamos na proximidade de um período que é tão importante para nós. Nós estamos na proximidade do Natal, que junto com a Páscoa revela para nós as duas maiores datas do cristianismo: nascimento, morte e ressurreição de Cristo. E nós não podemos deixar de celebrar no nosso coração essa data tão importante. Eu me amarro no espírito natalino, não é verdade? Eu acho lindo. Chega dezembro, não é? As lojas líderes já anunciam antes de dezembro, né? Já é Natal, e a gente fica com aquilo na cabeça. E na verdade é que nós criamos uma expectativa pelo Natal. É um tempo de luz, é um tempo onde as luzes se acendem, é um tempo onde há o espírito natalino. E quem nos dera ter o espírito natalino todos os meses, é ou não é verdade? O espírito natalino da cordialidade, o espírito natalino da comunhão. Parece que as pessoas ficam mais sensíveis nessa época do ano, parece que as pessoas elas ficam mais amáveis nessa época do ano, parece que o espírito natalino nos traz esse entendimento. E quem nos dera, queridos, quem nos dera ter um espírito natalino durante todas as épocas do ano. É um tempo onde nós refletimos, um tempo onde nós planejamos o futuro, é um tempo de novos começos, é um tempo de traçar no Senhor novos planos. Por isso que eu me amarro no espírito natalino, por isso que eu me amarro no Natal, porque eu sei que não é apenas um fator histórico. O nascimento de Jesus não é apenas um fator histórico, não é apenas um conto. O nascimento de Jesus revela para nós o real sentido das nossas vidas. É por isso, queridos, que nós precisamos entender isso. Isaías, queridos, profetiza, Isaías anuncia a vinda do Messias, num tempo onde Israel estava chafurdado na crise, assolação, falta de esperança, um povo que estava vivendo na apostasia, na escuridão, e ele anuncia que um menino se nos deu, e esse nos deu faz uma referência a Judá e a Israel, as duas nações. E o interessante, queridos, que há muitos que não conseguem mais expressar ou celebrar o Natal. Não celebram o Natal, e o espírito fundamentalista religioso, sabe aquele negócio de religião, né? Não, eu não celebro o Natal porque Jesus nasceu em dezembro.
Jesus não nasceu em dia 25 de dezembro. Isso daí é conto. Então eu não celebro o Natal. Queridos, astrônomos apontam o nascimento de Jesus para agosto. Estudiosos apresentam os estudos ali das épocas do ano para outubro. Queridos, eu não estou nem aí se ele nasceu em outubro, em agosto ou em dezembro. O que importa é que a Bíblia diz que ele nasceu. E se ele nasceu, há um tempo de restauração. E se ele nasceu, há um tempo de esperança. Então, se ele nasceu em janeiro, fevereiro, março, abril, não importa quando nasceu, o que importa é que ele nasceu. Um menino se nos deu, um filho nasceu. E aí, queridos, eu quero entender com você que com o nascimento de Jesus, nasce também um novo tempo. Nasceu em Israel um novo tempo, e nasce para nossas vidas também um novo tempo. Porque, assim como Israel estava passando por um período de crise, um período de dificuldade, de falta de esperança, um período onde a sua fé estava sendo abalada, todos nós somos tentados a olhar para trás, e todos nós ainda hoje enfrentamos desafios, onde a nossa fé precisa ser firmemente consolidada no Senhor. Por isso, com Jesus nasce, versículo 6 nos diz o seguinte: porque um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu, o nosso Salvador nasceu, o nosso Redentor, Ele vive, reina eternamente, e junto com Jesus nasce também, em primeiro lugar, guarde no seu coração, um tempo de luz. Com Jesus nasceu e nasce um tempo de luz. E quando falamos de um tempo de luz, olha o que diz o versículo 1 e 2. Eu pedi para você não fechar a tua Bíblia, não feche. Vamos ler juntos. Olha o que diz aí no versículo 1 e 2. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, Ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Queridos, o versículo de número 1 é a continuação do versículo de número 22 do capítulo 8. E nós vamos ver que nesse texto os assírios estavam promovendo uma desolação em Israel. Ninguém que vive ameaçado, em cativeiro, ninguém que vive à sombra de uma iminente guerra, vive feliz. Vou dar um exemplo assim, muito simples para você. Boleto quando está para vencer, né? Não dá uma preocupaçãozinha? Sim, rapaz, ó, boletos, a vida, né? Preocupa a gente. Agora você imagina, todos os dias vivendo na iminente sombra da destruição, vivendo a preocupação e a escuridão da sombra da morte, como diz o texto. A realidade de muitas pessoas hoje pode se assemelhar à realidade de Israel. Pessoas que de alguma forma vivem nas trevas, na escuridão, na falta de esperança, nas dificuldades que solaparam a sua fé. Nós somos constantemente bombardeados, queridos, a abrir mão da nossa convicção, a abrir mão da nossa fé, a abrir mão da nossa esperança. Todos os dias, não pense você, que enquanto você está aqui, ouvindo essa palavra,
Se Deus pudesse abrir os nossos olhos espirituais, nós iríamos contemplar uma batalha espiritual muito grande aqui ao nosso redor. O tempo todo, nós sabemos que a função ou o propósito do inimigo é o quê? Roubar, matar, destruir. E é o tempo todo, ele quer matar os nossos sonhos, quer roubar a nossa esperança. Talvez você chegou aqui nessa noite cansado, não só fisicamente, mas você tem se sentido cansado de lutar, cansado de tentar mais uma vez, e você tenta, e não alcança o que você espera. Meu querido irmão, irmã, preste bem atenção em uma coisa: não desista daquilo que Deus colocou no teu coração, porque da mesma forma que Deus, um menino nos foi dado, e nasceu um tempo de luz para Israel, nasce um tempo de luz e de esperança para você hoje. É o tempo de crer que o Senhor tem preparado grandes coisas para a tua vida nesse tempo, queridos. Queridos, você pode escolher em tomar posse daquilo que Deus tem prometido e planejado para a tua vida, ou você simplesmente ouvir essa palavra e achar que é apenas mais um culto de quarta-feira. A palavra precisa produzir no nosso coração, na verdade ela precisa ativar dentro do nosso coração a verdadeira fé, porque num tempo de apostasia, num tempo de abandono, num tempo de escuridão e trevas, aflição e morte, nós temos Jesus, nós temos a luz, nós fomos chamados para ser sal da terra e luz deste mundo. Então o propósito da sua vida consiste em andar na luz e transparecer a luz que é Jesus. Esse é o sentido de estarmos aqui, queridos. Nos movimentar por essa plataforma do reino, nos movimentar pela ação que o Espírito Santo está nos conduzindo. É isso que nos importa. Nasce um tempo de luz, ainda que a morte seja uma triste realidade, ainda que as trevas e a escuridão seja uma triste realidade, este certamente não é o propósito de Deus para a sua vida. Você já experimentou andar na escuridão, no escuro? Hoje em dia é fácil porque a gente tem as lanternas nos aparelhos celulares, né, dos smartphones. Mas a galera mais experiente aí, faltava energia elétrica, você tinha que procurar o quê? A vela dentro de casa. É ou não é verdade? Não tinha? E nesse trajeto que você ia procurar a vela, ficava um dedinho na ponta da cama, né? A cabeça na parede. Não é isso? Por quê? Porque quem caminha na escuridão não sabe para onde está indo, não tem noção de espaço, não consegue enxergar o caminho a seguir. Da mesma forma, queridos, há ainda muitas pessoas que precisam da direção de Deus, que precisam da luz do Senhor. Ainda há muitas pessoas que precisam ser alcançadas por essa luz, alcançadas por Jesus. Talvez, quando chegamos a um lugar como esse, como a igreja, a nossa casa, a casa de Deus, a casa dos filhos, nós chegamos aqui muitas vezes cansados, ainda mais no dia de quarta-feira, não é? Dia de semana, a maioria trabalhou, está cansado, às vezes fica cansado. Mas que bom que você está aqui, porque você entendeu que o propósito de Deus para a sua vida é muito maior do que o teu cansaço. Ao mesmo tempo que você está aqui, o Espírito está te renovando, a palavra está fluindo sobre a tua vida, amém, queridos? E o Espírito vai te renovando, a ponto de você sair daqui cheio daquilo que o Espírito está dizendo e soprando no seu coração. Que nasça então nessa noite, no seu coração, que nasça a luz, que nasça Jesus na vida das pessoas, que Jesus seja apontado como centro, que Jesus seja a esperança deste mundo perdido. Queridos, nós podemos e devemos nos alegrar no Senhor,
porque Ele tem propósito para nossas vidas. O texto nos diz, segundo lugar, eu vou até os 54, amém? Aí já melhorou, hein? Ó, falei até 00:30, só um falou amém. Agora estou no segundo lugar, eu falei que eu vou até os 54. Os irmãos, amém. Isso, Carmen, me ajuda aí, Carmen, isso aí, né? Segundo lugar, o texto diz no versículo 3: fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. O nascimento de Cristo aponta para um tempo de luz, mas também nasce um tempo de alegria. Um tempo onde nós temos no nosso coração a capacidade de nos alegrar pelas pequenas, pelas grandes coisas e também pelas pequenas coisas. A capacidade de nos alegrar. O texto nos diz que a alegria de Israel era comparada à alegria da colheita, a alegria de um combatente após a guerra. Para uma sociedade agrícola como aquela da época, não havia alegria maior do que uma boa colheita. Para um soldado, um guerreiro, não há alegria maior do que a vitória da batalha. Ou seja, saquear os despojos. Ou seja, isso mostra que o exército é o vencedor. Da mesma forma, não há maior alegria para nós do que celebrarmos Jesus. Não há maior alegria para nós do que estarmos diante do Senhor Jesus. Jesus nascendo em corações dantes tristes, sem esperança. Ah, queridos, eu não tive uma infância, eu não fui nascido e criado no Evangelho. E ao reportarmos para o tempo que eu não conhecia Cristo, eu posso certificar de que isso é verdade. Porque, queridos, sem Jesus não dá, sem Jesus não rola. A verdade é que nós podemos fazer tudo na nossa vida. Nós podemos ser bem-sucedidos em tantas as áreas, profissional, familiar. Nós podemos ser bem-sucedidos na nossa área acadêmica. Mas se nós tivermos Jesus, se não tivermos Jesus, a nossa vida é uma coleção de fracassos. Ele é o nosso alvo. Ele é a nossa alegria. Como eu estava dizendo, ao olhar para a minha vida antes de Cristo, eu posso testificar que a minha vida era triste. Embora cercado por pessoas, embora cuidado por uma família que sempre me amou, mas no fundo, a maior alegria é ter Jesus como nosso Salvador. Você pode testemunhar isso, porque você já provou disso. Ao olhar para a tua história, ao olhar para trás, você pode testificar isso. Você pode testemunhar isso. Não há maior alegria do que estarmos na presença de Deus. Nada, absolutamente nada, supre o vazio de uma vida sem Jesus. Se você nessa noite está lutando com isso, não desista. Continue caminhando na presença do Senhor Jesus. Não olha para trás, não. Não olha para aquele tempo, não. Não olha para trás. Olhe para o alto. Olhe para o alvo. Olhe para frente. Porque essa é a direção que o Senhor quer que você olhe. O teu passado, o meu passado, não tem nada de novo para me revelar e para te revelar. Mas nós podemos semear neste tempo presente, para que possamos ter uma ótima colheita no futuro, para que possamos ser alcançados pela plenitude daquilo que Deus tem a manifestar sobre a minha vida e sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Isso é vida para mim, isso é vida para você, isso é tempo de alegria para mim, isso é tempo de alegria para você. O mundo, queridos, é um mundo triste,
A vida sem Jesus é chata de doer. É chata de doer. Porque você cumpre uma série de coisas e até cumpre alguns protocolos religiosos. Deus não quer que você venha para a igreja para bater ponto, querido. Para o teu líder de célula te ver, para marcar presença. O que o Senhor quer na minha vida e na tua vida é que sejamos impactados e criemos expectativas por tudo que o Senhor quer fazer em nossas vidas diariamente. Todos os dias. A nossa vida pode ser uma vida marcada por milagres diários, dos pequenos aos maiores, dos milagres possíveis e até mesmo dos impossíveis. Deus é Deus que quer realizar em mim e quer realizar em você, quer cumprir o seu propósito em nossas vidas. Para isso, queridos, atente para o tempo que Deus está prometendo e planejando para você. Um tempo de alegria. Não perca a capacidade de se alegrar com as pequenas coisas, porque é sempre assim. Às vezes, as pequenas conquistas não são celebradas por você, mas aprenda a celebrar nas pequenas conquistas. Certamente, se formos fiéis no pouco, o Senhor nos colocará sobre o muito. Devemos aprender a celebrar com as pequenas conquistas. Qual é o teu sonho? Qual a área da tua vida que carece de um tempo de restauração na alegria? Ah, pastor, a alegria do meu casamento já foi há muito tempo. A alegria da minha família, já foi há muito tempo. Pastor, eu já perdi o prazer de trabalhar. Nesse ambiente de trabalho não dá, eu não consigo mais me alegrar. Eu era muito feliz na minha vida profissional, mas eu não sou mais. Deus quer restaurar a alegria do teu coração nessa noite. O Senhor quer restaurar o sorriso dos teus lábios. Salmo 126 nos diz que enquanto semeamos e choramos, durante a semeadura, ainda que choramos, ainda que esteja plantado debaixo de lágrimas, há uma promessa de que nós voltaremos com alegria, trazendo os nossos feixes. Há uma promessa de que voltaremos trazendo no nosso coração, trazendo em nossas vidas a recompensa daquilo que foi semeado debaixo de muita lágrima. Não perca a esperança, a alegria. Pastor, mas está difícil. A luta é grande, os embates são grandiosos, a tentação para eu deixar o caminho do Senhor é grande. Você já provou, e você sabe, que não há prazer maior, não há alegria maior, do que estar na presença do Senhor. Não há. E esse tempo de alegria, de renovo, nós não podemos perder a capacidade de nos alegrarmos com as pequenas coisas. Queridos, todos os dias, para mim já é um motivo de alegria. Primeiro, só pelo fato de eu acordar e respirar, eu falo, Senhor, obrigado porque eu acordei, eu tive a capacidade de levantar. O meu pai, o Senhor levou para si, alguns irmãos conhecem a história. Meu pai foi dormir e não acordou mais. O Senhor tomou para si enquanto dormia. Então todas as vezes que eu lembro do meu pai, eu falo assim, não, o Senhor, quando eu acordo, eu falo assim, obrigado Jesus, estou respirando, né? Obrigado Jesus, posso levantar da minha cama. Quando eu olho para os meus filhos, quando eu olho para mim, abro o olho e vejo minha esposa, mulher bonita que Deus me deu, eu falo assim, que sorte Jesus. Eu falo assim, Senhor, isso é um milagre mesmo, um homem feio casar com uma mulher bonita. Isso é bênção de Deus, né? Então são nas pequenas coisas que nós podemos celebrar e nos alegrarmos, queridos. Os pequenos frutos. Você que é líder de célula, tua célula ganha uma alma para o Senhor Jesus. Celebre como se estivesse ganhando 10, 15, 20.
Celebre no Senhor. Tenha a capacidade de se alegrar, porque Jesus também inaugurou um tempo de alegria. Permita nessa noite que Jesus renasça no seu coração e toda tristeza vai dar lugar a um tempo de alegria. Toda tristeza, o Senhor quer restaurar a alegria no teu relacionamento, no teu casamento. Há um propósito de Deus para a sua vida conjugal, queridos. Há um propósito. Há um propósito de Deus para a tua família. Se alegre com a família que Deus te deu, com o trabalho que Deus te deu, com a igreja que Deus te deu, com os irmãos que Deus te deu. Se alegre no Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz lá em Tiago, que toda boa dádiva vem de Deus, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há variação de mudança. Tudo de bom vem de Deus, é graça. Você merece? Eu também não, mas Ele nos dá exclusivamente porque Ele nos ama, e é graça sobre graça. Aleluia, queridos. Com Jesus nasceu um tempo de luz, com Jesus nasceu também um tempo de alegria. Versículo 4, terceiro lugar, em Jesus também nasce um tempo de liberdade. Versículo 4 diz o seguinte: pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. A Assíria estava assolando o povo de Deus, e você pode notar que todas as vezes que um povo oprimia o povo de Deus, Deus suscitava e levantava um libertador. Foi assim com Moisés no Egito. Quantos lembram da história? Foi assim com Gideão e os midianitas. Foi assim com Sansão e os filisteus. E é assim hoje em nossas vidas. Deus suscitou para nós um tempo de liberdade. Deus suscitou em Jesus um libertador para nos pôr em liberdade do pecado, da condenação e do juízo. Deus suscitou para nós um libertador, aquele que ia apontar um tempo de liberdade, queridos, que é Jesus. Queridos, isso precisa mexer comigo, isso precisa mexer com você, isso precisa inflamar os nossos corações, queridos, porque na verdade, uma vida sem Jesus é uma vida de escravidão. Escravidão. A verdade é essa, por mais que nós não queiramos enxergar, mas a vida sem Jesus é uma vida de escravidão, do capiroto, troço ruim. A verdade é essa, é mesmo. Escravos do pecado, escravos nas mãos do inimigo. Sabe aquele desejo, queridos, como pastor, eu vejo realidades das mais complexas todos os dias. Todos os dias. Eu ouço, eu vejo, eu lido com pessoas nas situações mais extremas possíveis, nas prisões da alma, nos cárceres das emoções. A maior prisão, queridos, não é a prisão física, não é o camarada que está dentro da cadeia preso. A maior prisão é aquele que é preso na alma, aquele que é preso no espírito. Paulo e Silas estavam presos na prisão, mas não estavam presos aonde? No espírito. Eles cantavam e louvavam o Senhor. Não é isso? Há presos que estão cumprindo penas. A verdade é essa, porque cometeram alguns delitos, estão sendo punidos pela consequência dos seus crimes, mas se converteram dentro de uma cela, e estão lá adorando o Senhor, e são irmãos em Cristo nossos.
Hoje mesmo, querido, me permita contar rapidamente. Eu estava vendo um testemunho pela internet de um programa do Thales Roberto, ele até sumiu, né? Mas eu estava vendo um programa dele, entrevistando, eu não me lembro o nome do rapaz, mas de um camarada que foi ex-bruxo, ex-traficante, homicida, tudo de ruim. Pode pensar num troço ruim. Era esse camarada. Ele dizia que ele foi o primeiro canibal do presídio. Comia pessoas, mesmo. Matava lá dentro mesmo e comia lá dentro mesmo, pessoas. Um homem que fez um pacto com Satanás. E das transferências que ele fez para outros presídios, um convertido ao Senhor Jesus, um que estava preso no corpo, mas que foi liberto na alma, chegou para ele e começou a falar do amor de Deus para ele. E ele disse: olha, você tem 10 dias para me ganhar para esse Jesus, ou eu te mato aqui mesmo. Ele disse, não, e o rapaz que estava evangelizando ele falou assim: não se preocupe, porque o Deus que eu sirvo nunca perdeu uma batalha. E com 6 dias, antes do prazo de 10 dias, com 6 dias, aquele ex-bruxo, traficante, troço ruim, abriu mão de tudo, se converteu ao cristianismo. Hoje, ele é pastor e ganha almas para o Senhor Jesus. Amém, queridos? É isso que Deus faz. Talvez você nunca viu uma realidade como essa, mas eu sou pastor e pastorei uma área de risco. Eu vejo realidade como essa todos os dias, das crianças que são aliciadas pelo tráfico, aos chefes, e vejo a opressão de Satanás na vida dessas pessoas. E Deus, queridos, nos enviou Jesus para pôr todos nós em liberdade, para nos libertar do cárcere da alma, das prisões. Talvez o seu cárcere não seja um cárcere como esse, mas é um cárcere emocional. Pastor, eu vivo cercado por uma raiz de amargura, que eu não consigo liberar perdão de jeito nenhum. Eu sou escravo da minha mágoa, eu sou escravo da minha dor. Pastor, não adianta, eu já tentei uma vez, já tentei 2, já tentei 3, já tentei 50, eu não consigo. Queridos, risca essa palavra do teu vocabulário, porque a palavra de Deus nos diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se a palavra diz, confie no que a palavra diz. Abra mão do que você acha, não são os achismos, não é o que você... eu tentei, tenta de novo, meu irmão, minha irmã, coloque Jesus na parada. Deixe Jesus governar. Qual é o teu cárcere? Qual é a tua previsão? Qual é a tua escravidão? É na alma? É no coração? É a mágoa? Nessa noite, há tempo de liberdade para você, meu querido irmão, não. E você vai deixar no altar hoje toda a raiz de amargura, toda a escravidão da mágoa. Deus vai te curar hoje, em nome de Jesus. E você vai sair daqui tinindo, limpinho, novinho. Vai desentulhar, vai jogar tudo fora. Fala para o teu irmão e para a tua irmã: é hoje, irmão. Pode falar: é hoje. É hoje, queridos. Queridos, eu estou pilhado mesmo. Eu estou pilhado, sabe por quê? Porque o Espírito Santo deixa a gente assim, sabe? Pilhado. Porque, queridos, preste bem atenção. Antes da palavra queimar aí, pode ter certeza, ela queima aqui primeiro. E essa palavra me removeu por dentro, sabe? Quando eu estava orando ao Senhor, o Senhor me dá uma palavra, me diz o que eu desejo, o que o Senhor deseja falar ao teu povo. Essa palavra primeiro, ela mexeu aqui dentro. E eu entendo que nós precisamos ser libertos de muita coisa. De muita coisa. A gente precisa deixar muita coisa. O texto nos diz, queridos, que a vara, o texto nos diz que tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros. Você sabe o que é canga, irmão? Os mais antigos vão saber aí. Aquele negócio que coloca na vaca, né?
Já viu? De madeira que coloca na vaca, que isso? É isso, a canga de madeira. Trazer peso, alienação. Não é isso? Um animal com aquilo no pescoço é condicionado ao quê? A fazer aquilo sempre. Então, a vara que os oprimia, o jugo, a canga, a vara de castigo do seu opressor, ela foi removida em Cristo Jesus. Romanos 8:1 diz o quê? Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se a palavra diz isso, então pode tomar posse, meu irmão, minha irmã, que não há condenação para você. Você já foi lavado, remido pelo sangue de Cristo. Queridos, é para tomar posse mesmo, é para segurar. Queridos, cativeiros na área emocional, já falei. Na área espiritual também, às vezes é isso. Às vezes você não consegue romper, queridos. Há pessoas que estão na igreja, mas não conseguem romper. Como eu falei, eu estou falando porque eu lido com isso o tempo todo. Os problemas, as dificuldades que eu passo lá, talvez não sejam diferentes das que vocês passam aqui. Eu lido com isso. Eu vejo que há pessoas que têm tudo para crescer, que têm tudo para explodir, para deslanchar no reino de Deus, mas elas não rompem. Parece que é um peso, uma opressão, algo que impede. Gente, eu tenho tanta gente boa lá, com potencial. Eu assim, cara, como que esse homem está no banco? Como que essa mulher está no banco? Deus quer que nessa noite você entenda o seguinte: se você está aqui é porque Ele tem um propósito para você. E Ele quer te usar do jeitinho que você é. Do jeitinho que você é. Eu costumo dizer lá na igreja que Deus usa do tímido ao camarada que é falador. O camarada que é falador, irmão, ele é falador antes de Jesus e ele vai continuar falador depois de Jesus. Tem que camarada que acha assim, antes de Jesus ele fala, rapaz! Ele fala alto, né? Ele fala, aquela pessoa que fala alto, gesticula. Não pensa depois que Jesus entrar na vida dele que ele vai ficar assim, né? Paz do Senhor, irmão. Vai lá, paz, querido! Ele chega alvoroçado, não é isso? Já chega falando, meu irmão, o cara está lá depois da rua, ele está gritando, está falando, alvoroçado, personalidade. Tem uns que são quietinhos, querido. Vai continuar quietinho com Jesus, vai continuar um quietinho mais ousado, né? Não pensa, os quietinhos são muito usados por Deus, sabia disso? Porque enquanto você não ouve a voz dele, está só ali, no pé do ouvido, só semeando a palavra de Deus. Então Deus tem um propósito para a tua vida, e Ele quer te usar do jeito que você é. Basta você abrir o teu coração para isso. Os dons são habilidades que Deus te deu para ser usado no reino. Os talentos são habilidades que Deus te deu para você usar no reino de Deus. Há pessoas também que são cativas na área física. Não vou demorar muito tempo nessa área, porque a gente já sabe. Presos por enfermidades. Querido, sabia que nós precisamos vigiar muito e orar por essa área? Porque às vezes a gente passa por uma série de retaliações na área da saúde, dentro de casa. Eu não estou dizendo que toda enfermidade é por conta do capiroto troço ruim, não. Existem algumas que sim, são lançadas, são setas lançadas de enfermidade. Mas nós precisamos muito vigiar nessa área, orar por nossa família, orar por nossos filhos. Quer uma dica, queridos? Todas as vezes que você for levar o teu filho ao médico, ou você for ao médico, peça ao Senhor para ir à frente. Eu tenho experimentado o cuidado de Deus nessa área, queridos. A gente que depende do SUS, né, sabe que é uma dificuldade, e é uma luta constante. Mas todas as vezes que eu oro, antes de sair de casa, eu falo, Senhor, vai à frente. Prepara um bom plantão de enfermeiros atenciosos, de médicos atenciosos. E Deus faz, queridos. E Deus cuida. Às vezes aquele filão
Você fala assim, eu vou chegar lá na UPA, vou chegar lá no AGG, vai estar cheio de gente, aquele negócio todo. Chega lá, Deus está preparando um ambiente para você ser logo atendido. Peça a Deus para cuidar da tua área física, da sua saúde física. Por isso, queridos, a vida é feita por escolhas. Nós escolhemos se nós queremos alcançar o que a palavra nos aponta, ou escolhemos desprezar as verdades que estamos ouvindo. Eu tenho experimentado um tempo maravilhoso desse ano de 2019, foi um ano diferente para mim. Depois de muitos anos eu voltei ao magistério e tenho tido a alegria de, vou dizer assim, não estou dizendo ser professor, mas eu tenho a alegria de ser pastor de mais de 150 jovens e adolescentes. Para mim não há alegria maior do que ver Jesus neles. Eu falo para eles, todas as aulas, olha, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, não estou aqui para dar aula só. Eu estou aqui porque eu quero ser uma bênção na sua vida, eu quero ver Jesus em você. E só para poder vocês entenderem o que Deus está fazendo, nós vivemos numa geração onde há muitos filhos órfãos de pais vivos. E eu tenho percebido que falta paternidade espiritual sobre nossos jovens. E muitas vezes, dentro de sala de aula, eu percebo isso. A maior alegria para mim é perceber o que Deus está fazendo na vida deles. Certa vez, uma adolescente, uma jovem, terminando a aula, ela chegou, professor, eu me batizei há 3 semanas, eu estou feliz demais com Jesus, e eu decidi a minha vida por Jesus. O que me levou a tomar essa decisão foi porque eu tenho aprendido muita coisa com o Senhor dentro de sala de aula. Pensa na alegria, foi a minha. Fui para casa muito mais feliz do que o dia do pagamento. Fui para casa feliz demais da conta, cheguei em casa radiante. Cheguei em casa, eu queria contar para todo mundo. Sabe, porque isso não tem preço. Ver Jesus na vida das pessoas não tem preço. Não tem preço. Outra vez, dentro de sala de aula, fizemos um círculo. Eu falei assim, sabe uma coisa? Vamos parar essa aula aqui. Eu falei assim, olha, Jesus está falando no nosso coração. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus. A menina levantou a mão. Eu chorando. E os amigos se abraçaram, aquele negócio todo ali, eu orei por ela. E hoje, creio eu, falei, procura uma igreja, filho, uma célula para você, vai ser feliz com Jesus, que Deus tem plano para a tua vida. São coisas que Deus está fazendo, porque há muitas pessoas que estão órfãs, sem paz espiritual. Nós precisamos entender que a nossa vida é feita por escolhas, e aquilo que eu falo, que eu sempre falo para os jovens lá, eu falo para os jovens que aqui estão, a vida é feita por escolhas. A escolha de ter um futuro brilhante é sua. Você pode escolher a melhor porção. Você pode escolher caminhar com Jesus. E certamente você vai caminhar na luz, na liberdade e uma vida de alegria. Amém, queridos? Já estou terminando. Você está cansado de me ouvir, está enjoado já de me ouvir, né? Pode terminar, irmão? Por aqui? Não? Então eu vou seguir. Então, já que falou que não pode, então não vou terminar, não. Queridos, o texto, esse bloco literário nos termina dizendo o seguinte, versículo 6, porque o menino nos nasceu, o filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Eu finalizo, queridos, essa palavra com os atributos que a palavra nos diz acerca de Jesus. Ele é o maravilhoso conselheiro, aquele que nos aconselha, aquele que a sua vida foi pautada num testemunho de aconselhamento. Basta olhar para o caráter de Cristo, basta olhar para a vida de Cristo, e você vai ter o maior modelo de vida, o maior padrão da sua existência. Quer ser igual a alguém? Procure ser como Jesus.
ouça, leia a palavra e veja os conselhos que ela nos dá, através do caráter de Cristo. Ele é maravilhoso conselheiro, aquele que é apto para aconselhar. Ele é o Deus forte, o El Gibor, o Deus todo-poderoso, o Deus que não perde nenhuma das batalhas, o Deus que propicia aos teus filhos, que proporciona aos seus filhos vitórias em meio às lutas. Queridos, sejam elas quais forem, você tem a capacidade de ser um vencedor, de ser uma vencedora, porque Jesus, Ele é o Deus forte, o Deus guerreiro, o Deus todo-poderoso, querido. Entra, para os jovens aqui, entra de sola, entra de sola, como diz a expressão, sangue nos olhos, isso mesmo, parte para cima, meu irmão, minha irmã, você é um vencedor, você tem condições de ser uma vencedora em Cristo Jesus, porque o que a palavra promete a você, Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, é o Olã, o Deus eterno, o Deus que é Pai, o Deus que protege os seus filhos eternamente, o Deus que cuida do seu povo eternamente, o Deus que provê na vida dos seus filhos eternamente. Deus é o Deus eterno, o Pai da eternidade. Salmo 90, verso 1 e 2 diz que de eternidade em eternidade Tu és Deus. Queridos, não fique preocupado com o seu futuro, Deus já está lá, e se Ele está lá, pode descansar, porque Ele tem o melhor para você. Não olhe apenas as circunstâncias, olhe para a grandiosidade, para a eternidade, porque como o apóstolo Paulo nos diz lá em Colossenses capítulo 3, se os nossos olhos estiverem fixos nas coisas dessa terra, pensai nas coisas do alto e não nas coisas daquela terra, porque as coisas do alto, elas são eternas, e as coisas dessa terra, elas são efêmeras, elas são passageiras. Olhe para o alto, olhe para a eternidade, olhe para aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu finalizo dizendo o seguinte: Jesus é o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o pacificador, aquele que nós devemos aprender dele, que é manso e humilde de coração, aquele que nos ensina a ter um espírito pacificador. Queridos, não vem com essa, meu pavio é curto, com Jesus o pavio alonga, amém, queridos? Não é dizer, olha, eu não tenho paciência, com Jesus a paciência aumenta. Sejamos longânimos, pacificadores, aprendamos dele que é manso e humilde de coração. E esses 4 pares de características nos mostra a natureza de Cristo, a divina e a humana. Isso mostra que Jesus é Deus. Jesus é Deus, Ele sim é o Deus encarnado, feito homem, que se entregou naquela cruz por nós, nasceu para nos trazer esperança, nasceu para nos trazer um tempo de alegria, liberdade e um tempo de luz. Amém, queridos?